Eu sou o Márcio Paisseres e vim aqui falar um pouco sobre as festas e feiras medievais, os espetáculos circenses. Ao contrário do que ouvimos sobre o período medieval, que é esse período das trevas, Idade das Trevas, esse período de peste negra, de muitas coisas ruins, esse período foi muito rico nas suas festas, nas suas feiras, e todas elas eram animadas por jograis e menestréis que durante as festas religiosas, no Natal, no Carnaval, na Páscoa, ou até mesmo nas festas pagãs, relacionadas aos solstícios, relacionadas ao plantio, relacionadas à colheita, todas elas eram animadas com muita dança, com muita música. Então, era um período de muita alegria também. Durante essas festas e feiras, sempre tinham atividades circenses, sempre tinha alguns menestréis, alguns jograis por ali, nas praças, ou então até mesmo nas salas de banquetes. Então, elas aconteciam ao mesmo tempo num espaço pluridimensional, que abarca o gestual, o vocal, as vestimentas e a manipulação de objetos. A música nessas grandes festas tinha um papel de grande relevância. Às vezes não ouve, a gente não percebe. A gente às vezes está mais ligado somente ao visual. E no caso, entendemos música como todo aparato sonoro, incluindo o repicar dos sinos, nos campanários da igreja, tiros de canhão, somado aos sons das trombetas, das sacabuchas, das charamelas, e por final, o rufar dos tambores, dos atabalhos. Toda essa paisagem sonora criavam uma coisa indissolúvel da própria experiência festiva, estruturando, reforçando com a linguagem visual e conceitual através de imagens e inscrições que combinavam com a beleza das roupas, dos enfeites das sacadas, com os tapetes coloridos, flores e plantas aromáticas, criando assim um ambiente maravilhoso. Em todo o continente europeu, os castelos e cidades foram o grande centro propulsor de cultura laica, acolhendo jograis, menestréis, que muitas vezes eram intérpretes de seus senhores trovadores. Esse movimento do trovadorismo teve início lá no sul da França, na região chamada Provence, e se espalhou por todo o continente europeu. E agora a gente vai falar especificamente do jogral. Essa coisa que eu estou vestido aqui. O jogral é um animador. O seu nome vem do latim jocus ou iocus, que significa jogo. O jogral é um animador itinerante que vai fazer seus malabarismos nos lugares onde eles são admirados e remunerados. É um animador que faz de tudo, recita versos e conta histórias. É ao mesmo tempo um malabarista de gestos, um acrobata que se contorce, um dançarino, um músico que canta muitas vezes acompanhado de um alaúde e de uma viela de arco. O jogral medieval não se distancia dos limites do que a moral, a igreja e a sociedade feudal admite. Ele ilustra a frágil posição dos heróis da Idade Média. Ele tende a ser um marginal. E em muitos manuscritos são ilustrados assim, à margem. O rei Davi, esse ilustre jogral da Bíblia, ele canta, ele toca, ele dança. É verdade que ele teve aí suas fraquezas, em especial diante de Betsaba, cujo charme ele não resistiu e sucumbiu, cometendo o adultério. Mas, por outro lado, ele mantém seu modelo glorioso que sustenta a imagem do jogral, enquanto a igreja ou a sociedade não o condenam e não desprezaram nem rejeitaram.
Os jograis desempenharam um papel precursor nos atuais meios de comunicação de massa. Os reis, a igreja e os senhores mais poderosos utilizavam-se deles para influir sobre a opinião pública. Os jograis eram uma das mais importantes instituições culturais da Idade Média, porque conservavam e vulgarizavam a cultura da palavra num tempo em que o livro era um objeto tão precioso quanto uma joia cara. É através deles que a cultura se transmitia e muitas criações eram registradas em livros. Foram os intermediários culturais por excelência, que iam de corte em corte, levando as novas, contando os clássicos em prosa e, de uma forma mais simplificada, imortalizando os efeitos de seus senhores. Insinuavam-se com a gazul invisível do canto e da música, para a qual não há portas fechadas, em todas as regiões e em todos os níveis sociais. Os jograis, desde a sua origem, divertiam com a música e o canto o público de todas as classes sociais. Para essa diversão, lançavam mão do repertório dos histriões e mombos latinos, que iam adaptando para atender a todos os gostos. Empreendiam grandes viagens durante a quaresma e ainda nesse período promoviam grandes reuniões de jograis em diversos locais da Europa. Esses encontros, durante a Idade Média, cumpriam a função de divulgar a música e a literatura de diferentes países, como hoje fazem os meios modernos de comunicação. Os jograis músicos eram os que mais viajavam, pois a sua arte era mais fácil de ser compreendida em qualquer parte. Nessas viagens constantes, o jogral tinha a ocasião de encontrar temas e histórias características das diversas regiões por onde passava. Por vezes, nas cortes que visitava, ouvia falar de um caso dramático ou picaresco que corria de boca em boca. Com ele, compunha uma história e queria depois contar em outros lugares, na esperança do sucesso da novidade. Muitos desses textos e canções, representados por jograis e compostos por nobres, são registrados em livros, tornando-se modelos de conduta como um exemplo. A disseminação dos livros não vai desmerecer o valor do intérprete, mas vai criar uma nova possibilidade, da leitura silenciosa. E com o advento da imprensa, esses livros vão falar por si mesmos em diferentes locais ao mesmo tempo. E a maioria deles tem como destino a sociedade de corte, que era a sociedade letrada. Esta, por sua vez, assume um pouco a atribuição de difundir e repercutir esses textos contidos nos livros. Mas mesmo com o advento dos livros, os jograis continuam cumprindo o papel de ser um livro aberto, um audiolivro, muito mais que isso, um livro vivo. Quando conta as histórias, ele é um malabarista da boca e do corpo todo. O jogral, que é um ambivalente que joga em várias posições, vai ao pouco se transformando. E na segunda metade do século XVI, com o advento do circo, o acrobata vira o trapezista e o malabarista da boca, um animador que vai dar origem ao palhaço. Nos séculos XIV e XV, existia uma curiosa tradição entre os menestréis, tocadores de violas e vielhas e tocadores de trompetes, que por toda a Europa, uma vez por ano, faziam um encontro em que reunia músicos de todo o continente. Esses encontros se denominavam escolas. Não era uma escola no sentido atual, mas um encontro para trocas e aprendizado. A presença dessas escolas anuais é citada pela primeira vez no ano de 1313. Tinha início durante a quaresma, pois nesse período as cortes necessitavam menos dos serviços dos menestréis e os nobres se preocupavam mais com a penitência e a abstenção.
As escolas de menestréis eram realizadas nas cidades e organizadas pelas guildas ou confrarias locais, obedecendo sempre uma rotatividade entre as cidades. A maioria desses eventos aconteceu na região de Flandres. Seus participantes vinham de longe, atravessavam o mar, vindos da Inglaterra, outros transpunham as montanhas, vindo de Castela e da Catalunha. A partir do século XIV, podemos notar em toda a Europa cristã ocidental fenômenos ligados à música, ensino ou prática dela, semelhante em todos os reinos e todas as cortes. Fortalecimento das corporações, a utilização dela nos momos e mascaradas, escolas de menestréis e a presença dela no cotidiano, não se restringindo apenas à nobreza, mas também sua repercussão na cidade e sua propagação por outras cortes. Muitos desses artistas vão trabalhar no teatro, desempenhando outros papéis, e aos poucos vai se estruturando o circo como a gente conhece hoje, com personagens delimitados como trapezista, como palhaço, como equilibrista, como malabarista e como circo da morte, o Globo da Morte.